Já acabou, foi? Poxa, já chegamos no último vídeo. Cara, tava curtindo tanto aqui com vocês, cara. Já chegou no último vídeo. Poxa, faltou aquele sonzinho. Ah, então eu sei que você está fazendo. Ah, por último vídeo da nossa aula sobre o renascimento cultural e o humanismo. Gente, já falou tanta coisa e assim, é só um resumo do resumo sobre o tema, tá bom? Tem muito mais coisas que não deu para a gente trabalhar ao longo desses vídeos. Foi uma aula mais introdutória, geral, sobre o tema, beleza? Uma aula mais de conhecimentos gerais sobre esses dois movimentos. Nesse último vídeo, de novo, nesse último vídeo, mesmo, gente, mas esse último vídeo não é o último vídeo das nossas vidas. Terão mais, para a gente poder conversar, dialogar, compartilhar o conhecimento com vocês. Nesse último vídeo, gente, a gente vai estar falando que todo esse movimento que permitiu a criação de novas ideias, uma nova percepção do mundo, uma nova percepção sobre quem é o ser humano, uma nova percepção sobre a relação do ser humano com a natureza, com o relacionamento entre os seres humanos em si, sobre a nova percepção sobre o ser humano e sua relação com Deus. Tudo isso contribuiu para que a ciência, gente, a ciência tivesse um novo e importante estímulo. A gente viu lá no primeiro vídeo, tu se lembra? Lá no primeiro vídeo, se tu não se lembra, volta lá. A gente viu lá no primeiro vídeo que uma das características marcantes desses dois movimentos foi o racionalismo. Se lembra? O racionalismo, a ideia da valorização da capacidade de investigação, de construir, de conhecer do ser humano. Não apenas de receber passivamente alguns dogmas da igreja ou de qualquer outra instituição, mas o ser humano ser um participante da construção do conhecimento sobre o mundo, do conhecimento sobre ele mesmo. O racionalismo impulsionou, gente, esse movimento de desenvolvimento da ciência. É o que a gente vai chamar da revolução científica. Gente, a revolução científica está atrelada ao movimento cultural e humanista. Então, isso é muito importante. Tudo que nós temos hoje, como na medicina, olha, novamente vou usar esse exemplo. Eu estou gravando esse vídeo em 2026, em abril de 2026, e nesse exato momento, os 4 astronautas estão fazendo o caminho de volta à Terra. Os 4 astronautas que conseguiram chegar numa distância maior que qualquer ser humano pôde chegar da Terra. Ou seja, tudo isso que nós estamos vivenciando hoje começou lá atrás. Começou com a Revolução Científica, principalmente esse período, principalmente a observação e o conhecimento dos astros. Ou seja, os caras não estavam mais assim satisfeitos apenas de conhecer o nosso mundo, mas queria conhecer o universo. Várias teorias, várias explicações, a partir de investigações, observações, foram importantíssimas para esse movimento. Então, a Revolução Científica foi esse período de mudança do comportamento, na maneira de conhecer as coisas. E é importante que nesse período começaram a surgir novos métodos científicos, novas maneiras de observar, novos instrumentos foram criados para ajudar no conhecimento do mundo e do universo. Beleza? Então, o renascimento cultural, o humanismo, contribuiu e muito para essa renovação científica
que até hoje nós recebemos influência. Alguns nomes da ciência, beleza? O matemático René Descartes. René Descartes foi um cara que buscou criar um novo método científico para o conhecimento, que o conhecimento que ele buscava chegar fosse um conhecimento exato, com uma precisão de acerto muito grande, beleza? Isso é um ponto. Na astronomia, René Descartes também, além da matemática, foi um grande filósofo, tá bom? Eu tenho até um livro dele aqui, O Discurso do Método, em que ele discute como construir um conhecimento válido e preciso para chegarmos a um conhecimento realmente sem erros. Na astronomia, gente, esses caras foram muito importantes. Nicolau Copérnico foi o cara que propôs um modelo heliocêntrico. Gente, isso é muito importante, porque durante a Idade Média, a Igreja Católica era a grande instituição na Europa detentora do conhecimento. E ela defendia que a Terra era o centro do universo. Ela defendia o modelo geocêntrico. Copérnico desafiou esse modelo. A partir dos seus estudos, das suas anotações, das suas observações, ele propôs um modelo desafiador, um modelo heliocêntrico, dizendo: ei, no sistema que nós estamos inseridos, não é a Terra que está no centro, e sim uma grande estrela chamada Sol. Beleza? Então não é o Sol que se movimenta, nesse caso. Desculpe a galera da física aí, não estou levando em consideração o ponto de referência, não estou levando em consideração isso. De forma bem objetiva, Nicolau Copérnico disse: ei, não é o Sol que se movimenta. Aparentemente se movimenta, mas não é o Sol que se movimenta. E sim, quem se movimenta na historinha é a Terra e outros corpos celestes ao redor do Sol. Vê que coisa? Ele propôs esse modelo, que de alguma maneira foi reforçado a partir das observações do telescópio de Galileu Galilei. Galileu Galilei, que inclusive realmente enfrentou a Igreja Católica, ele reafirmou o modelo heliocêntrico e teve que enfrentar as autoridades da Igreja Católica, que exigiu que ele se retratasse. Se ele não se retratasse, ele poderia ser morto. Ver como era a situação da época. Não era qualquer pessoa que poderia jogar qualquer crítica. A pessoa teria que ter coragem para sustentar tais afirmações. Olha só, enfrentar uma autoridade nessa época era um risco muito forte. Galileu Galilei, infelizmente, temendo sua vida, óbvio, ele se retratou. E aí, mas mesmo assim, ele foi um cara que contribuiu muito para reforçar o modelo heliocêntrico. E Johannes Kepler, aqui está Galileu tentando convencer autoridades eclesiásticas do modelo heliocêntrico. E Johannes Kepler é o cara que, dentre outras coisas, propôs, olha só, ele, a partir das suas investigações, estudo da matemática, da astronomia, ele disse que o movimento que a Terra e outros corpos celestes, planetas, fazem ao redor do Sol, não é um movimento circular perfeito, em si, em elipse. Elipse, um movimento elíptico, que é aquele movimento quase não, oval, né? Oval. Então, olha, contribuições importantes. Essas contribuições só vieram porque esse espírito racionalista, esse espírito que estimulava a investigação, o comportamento crítico do renascimento cultural e do humanismo, permitiu esses caras chegarem a tais conhecimentos. E também na física, principalmente Isaac Newton, que propôs, dentre outras coisas, a teoria da gravidade, né? Que a gente vê que lá no universo a força de atração é muito menor em relação ao que a gente está aqui. Então, beleza. Então, a gente está finalizando uma aula maravilhosa. É até emocionante, tá, gente? Como vocês conseguiram perseverar e chegar até esse quinto vídeo. E isso me estimula para fazer outros vídeos. Beleza?
A gente acabou essa maratona. Obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui. Mas não acabou não, tá? Esse projeto tem já uma perspectiva de criar outros vídeos. O que eu só peço é que você curta aí, beleza? Assista diversas vezes para você fixar essas informações na tua mente, na tua memória, tá bom? Fechado? Tranquilo? Coraçãozinho para tu. Até mais. Eu agradeço a sua presença. Vamos embora?